Mais um vídeo do Pergunte ao Coach. Nesse vídeo foram 8 perguntas, dentre elas a gente conversou se vale a pena comprar um wetsuit usado, como que você faz para ir no banheiro durante um triatlon, se vale a pena forçar mais nas subidas ou nas descidas durante um triatlon, qual que é a melhor estratégia em relação à pernada durante a natação para triatletas e diversas outras perguntas aí. Foram 8 perguntas no total que eu espero que você vai gostar bastante, vai te ajudar aí nessa jornada no triatlon. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guys. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, 7h30 da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o canal e apertar o sininho de notificação. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguys.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então, mais um quadro aqui do Pergunte ao Coach. Antes de mais nada, se você tiver qualquer pergunta relacionada ao triatlon, deixa aqui nos comentários desse vídeo. É claro que eu dou prioridade para os assinantes dos programas Iron Guides, ou então para quem é apoiador financeiro aqui do canal, mas eu seleciono as melhores perguntas dos assinantes, do pessoal que assiste aqui o nosso canal. Então deixa aqui embaixo. Nesse vídeo foram 8 perguntas dos mais variados assuntos aí, desde como que você faz para ir no banheiro durante um triatlon, assim como algumas perguntas de estratégia de prova. Então vamos lá às perguntas. A primeira pergunta, na verdade, é um complemento do vídeo anterior. Um dos assinantes perguntou quais são as parciais para as modalidades de natação, ciclismo e corrida para um atleta de nível amador de performance que esteja visando classificação para mundial na distância do Ironman 70.3, então na distância do meio Ironman. Nesse caso, é claro que vai variar um pouquinho do percurso, da categoria da sua prova, porém eu vou passar alguns números genéricos aqui que vão te dar uma ideia se for um percurso sem grandes dificuldades, se você consegue nadar os 1.900 metros aí abaixo de um pace de 1h50, você já vai estar posicionado bem suficiente para conseguir fazer um bom pedal, conseguir fazer uma boa corrida e chegar entre os primeiros da sua categoria. Então, na natação, um pace abaixo de 1h50. No ciclismo, você precisa quebrar para os 90 km 2h40, então seja 2h30 qualquer coisa, você também já vai estar em um bom nível e sair para correr relativamente bem, não muito esgotado, muito fadigado, e conseguir ir correr para baixo de 1h45. Então, se você combinar essas 3 métricas aí, independente da sua categoria, é claro que se você talvez for de uma categoria extremamente competitiva, numa prova rápida, essas parciais não vão ser suficientes, mas isso aqui pelo menos vai lhe dar um objetivo dos números que você tem que atingir para ser um atleta amador de performance e ter uma chance aí de classificar para campeonatos mundiais do Ironman 70.3. A pergunta do Rude Corredor: para quem está começando a nadar, vale a pena comprar um wetsuit usado ou melhor guardar dinheiro e comprar um novo? Ainda não participo de prova, mas o objetivo é evoluir para fazer um full iron. Rude, com certeza vale a pena sim comprar um wetsuit usado. Agora você tem que considerar alguns pontos. Primeiro, o wetsuit é um material muito frágil, o neoprene do wetsuit, né, é um material muito frágil. Então espere aí que vai ter algumas unhadas, alguns rasgos no wetsuit. E isso vai ser normal, inclusive se fosse novo também, nas primeiras usadas ali, é bem normal o wetsuit danificar com muita facilidade. Eu já fiz um vídeo aqui sobre esse assunto, tudo sobre o wetsuit para triatlon. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, então quem tiver aí querendo aprender mais sobre o porquê que acontece isso, tem toda uma explicação. Quanto mais performance for o wetsuit, mais mole, mais maleável vai ser o neoprene, então mais frágil ele vai ser. Mas vale sim comprar um wetsuit de segunda mão, só tem que ter certeza aí que ele vai servir em você. Então nunca compre pela internet sem experimentar. Se possível, vá lá, experimenta o wetsuit, veja a condição do wetsuit, tenha certeza que não está muito danificado também, um pouquinho, acho que vai ser normal. E outra coisa também, por ser um material muito frágil, o custo do material de segunda mão em relação ao material novo deve ser muito mais barato. Então eu acredito aí que pelo menos metade do preço. Se for mais do que metade, talvez já não comece a valer muito a pena. Então procura um wetsuit que sirva para você, que seja usado e pode ir sem medo, num preço bom que vai valer a pena sim. Uma pergunta muito interessante aqui do Maurício Cestari:
qual dica você daria com relação à vontade de ir no banheiro fazer o número 1 durante a prova, tanto em provas curtas como em provas longas? Engraçado que um atleta meu já me perguntou isso uma vez por e-mail, eu fiquei meio que sem jeito de ver como que eu explico, né? Mas vamos tentar. Prova curta, prova de distância do short triathlon e do triatlon olímpico, você não vai precisar, vai lá no banheiro antes da largada, inclusive é uma coisa meio tradicional e às vezes dá até fila naqueles banheiros químicos, então vai lá, faz o seu número 1 lá antes da largada, resolve o problema e só depois da prova, porque inclusive na questão ali durante a prova, com a adrenalina, com a intensidade, o seu corpo parece que você não tem vontade ali, mas na prova longa pode acontecer sim, até porque além de ser uma prova longa, você vai estar fazendo hidratação mais consistente, o fator da adrenalina e da intensidade é muito mais baixo, então aí vai depender de alguns motivos. Primeiro vai depender do seu nível e do seu objetivo, então se você for um atleta mais iniciante ou então mais intermediário, se você não estiver lutando por questões de minutos ali, que talvez vai impactar o seu resultado, nesse caso talvez valha a pena sim você parar em um banheiro químico. Se possível, espere para a corrida, porque aí você não vai perder aquele momentum do ciclismo, de ter que desacelerar, encostar a bicicleta, entrar no banheiro, depois pegar a velocidade de novo. Aquilo vai te custar bastante tempo, então se você não tiver muito apertado, aí segura até a parte da corrida. Na corrida, mesma coisa também, não vai te demorar muito tempo se você parar para fazer o seu número 1 lá. É claro que na hora que você tá ali fazendo, você vai achar que tá demorando para sempre, né? Que o negócio não termina nunca mais. Porém, eu acho que é o que muita gente tá curioso de saber aqui. Os atletas de alta performance, seja um atleta amador, buscando aí diferenças de segundos, talvez minutos, para pegar uma posição no pódio, talvez para conquistar uma vaga para o Mundial. Nesse caso, é possível sim fazer o seu número 1 sem parar, on the fly, né? Então, eu não quero ser muito técnico aqui, mas fazer correndo é difícil, mas é possível sim. E fazer no ciclismo também é possível. Você tem que talvez esperar uma descida que você pode levantar do selim, você tem que tirar aquela pressão do selim e deixar ali, abrir a mangueira, digamos assim, né? Mas é possível sim, e vai experimentando. É um negócio difícil de experimentar em treino, mas durante as provas vai experimentando, você vai aprendendo. Se por acaso, mais uma vez, você for de um nível de alta performance, seja amador ou então talvez um atleta profissional. A pergunta do Eric Leme: quero iniciar no triatlon. É possível associar o esporte com a musculação visando ganho de massa muscular ou estão em direções opostas? Eric, eles estão em direção opostas um pouco sim. Então, primeiro que sim, vai depender do seu nível tanto na musculação e do seu objetivo também no triatlon. Se você está começando na musculação, meio que qualquer coisa que você fizer, você já vai ter ganho, né? Mas se você já tiver experiências aí, já estiver fazendo musculação há muitos anos, os ganhos naturalmente são mais devagar, e se você associar ao treinamento de triatlon, vão ser mais devagar ainda. Porém, você pode fazer algumas coisas para melhorar esse quadro se seu objetivo for hipertrofia na musculação. Primeiro que talvez escolher provas curtas, né? Talvez um sprint triatlon, que seria um programa de treinamento que não vai demandar treinos com volume excessivo. Então, volume excessivo que te coloca em um estado catabólico, que cria toda aquela dificuldade para o seu corpo colocar a massa muscular. E outra coisa também segure um pouco na intensidade dos treinos do triatlon, porque não somente tem essa questão hormonal de que eles vão em direção oposta, usando as suas palavras, mas tem também a questão da energia, né? Então, se por acaso você tiver como prioridade ganhar massa muscular, vai lá, talvez faça seus treinos de musculação cedo, aí você pode fazer muita força e talvez num segundo período, na hora do almoço ou então à noite, você faz o seu cardio aí, né? Usando as gírias do pessoal da musculação, você faz seus treinos de triatlon numa intensidade mais baixa, mas só para lhe desenvolver um pouco da sua forma física, das modalidades do triatlon, e você consegue curtir o esporte. Não necessariamente você vai ter muita performance, mas assim, pelo menos você consegue associar a hipertrofia com curtir aí um pouco do triatlon e fazer esse esporte. A próxima pergunta é do Rogério Campagnaro. Com qual frequência devo fazer treinos simulados de Ironman 70.3, da distância do Ironman? A cada 15 dias? A cada 7 dias? Olha, Rogério, eu não sei exatamente o que você quis dizer com esses treinos simulados do 70.3. Eu acredito que nunca você deve fazer a distância da prova, senão nem precisa ir lá competir, né? A não ser, com exceção, se você for um atleta de altíssima performance. Quando eu competia profissional, eu fazia sim treinamentos, às vezes até mais do que um Ironman 70.3, mas eu
estava treinando para a distância do Full Ironman. Mas tentando responder sua pergunta de uma maneira mais genérica, o combinado, simulado aí, principalmente de ciclismo, seguir e corrida, você deve fazer toda semana. Eu acho que é uma ótima, tanto pela parte física quanto pela parte mental também, você acostumar com a transição. É uma maneira de você aumentar a frequência dos treinos de corrida de uma maneira relativamente segura, porque não vai ter muita intensidade, inclusive. Então eu sugiro fazer toda semana, pelo menos uma vez na semana. Não precisa ser uma corrida muito longa, na verdade não deve ser uma corrida muito longa. E se por acaso você for um atleta iniciante que não tiver muita experiência em competições, nesse caso eu sugiro pelo menos 2 provas da distância olímpica antes de fazer o seu primeiro Ironman 70.3. Pergunta do Ricardo Marini: nunca usei uma bicicleta de contrarrelógio, sempre pedalei de road. Além da questão aerodinâmica, existe alguma relação entre a geometria das bicicletas de triatlon e a musculatura mais utilizada nela, podendo haver alguma economia para a corrida? Então o Ricardo quer saber se bicicleta de triatlon vai ajudar também a sua corrida e se a bicicleta de ciclismo vai atrapalhar. Olha, Ricardo, um pouco sim. Isso aí a gente já... foi um dos motivos que o pessoal... Inclusive as bicicletas de triatlon, de contrarrelógio, que é a mesma geometria, elas vieram do esporte do triatlon e não do ciclismo. É um fato interessante aí. Então ela ajuda sim, pela diferença ali da posição, que não é muita, mas faz um pouquinho de diferença, talvez preserva um pouco mais o seu flexor de quadril. Então você tem essa diferença, porém a questão de fato aerodinâmica, como você mencionou aqui. Então o que acontece? Eu não sei se vai dar para ver direitinho, hein? A bicicleta road você pedala, todo o objetivo é ter esse ângulo aqui do torso com o quadril aberto para você ter potência. Então a bicicleta road, digamos que isso aqui é seu torso, aqui suas pernas, você pedala com essa geometria, e a bicicleta de contrarrelógio ela te permite manter essa angulação, porém ficar com a frente mais abaixada. Então é claro que assim, a angulação é a mesma, porém a posição do pedal ela muda um pouquinho, por isso que tem o ganho da aerodinâmica e tem o ganho também da questão biomecânica. É claro que assim, muita gente aí, por questão de orçamento inclusive, começa na estrada, vai na estrada, mas se você tiver aí querendo um pouco mais de performance, vale a pena sim investir numa bicicleta de triatlon, uma bicicleta de contrarrelógio. A pergunta do Ricardo Carvalho: sobre o ciclismo, qual a melhor estratégia? Forçar nas subidas e descansar nas descidas, ou descansar nas subidas e forçar nas descidas? E sobre a hidratação no ciclismo, é melhor já sair com o máximo de hidratação possível, então assim, carregando muitas caramanholas, ou sair com a bike mais leve e pegar no posto de abastecimento? Ricardo, muito boa pergunta. Olha, vai depender um pouco do seu nível e da distância da prova. De uma maneira geral, forçar nas descidas não é interessante pelo arrasto aerodinâmico. Você vai gastar muita energia somente para brigar com o vento ali. Então na descida é mais interessante, dependendo inclusive da inclinação da descida, inclusive parar de pedalar, tentar ficar numa posição muito aerodinâmica e deixar sua frequência cardíaca cair, dar um descanso ali para as pernas. Se for uma descida mais leve, colocar uma marcha pesada e fazer um ritmo mais tranquilo também. Você não quer lutar muito contra o vento, o que faz com que a subida seja um lugar interessante para você fazer mais força, sim, porque você vai ter menos arrasto aí aerodinâmico, porque na subida a velocidade é menor, logicamente, então você não vai ter tanto vento assim. Porém, muito cuidado, pois existe sim pedalar forte demais na subida e aquilo vai afetar todo o resto da sua prova no ciclismo e também na corrida. Dependendo aí da intensidade da prova, do seu nível, você vai passar ali do seu limiar anaeróbico, suas pernas vão encher de ácido lático ali, aquilo vai complicar todo o resto da sua prova. Mas um pouquinho a mais cabe sim, vale a pena fazer por essa questão de você não ter o arrasto aerodinâmico quando você pedala numa subida, principalmente a subida aí um pouco mais íngreme. Em relação às caramanholas, a levar muito líquido com você, é uma boa pergunta. E olha, o que você tem que considerar é que primeiro é melhor sobrar do que faltar. Segundo, o peso, se for uma prova relativamente plana, ele é quase irrelevante. É claro que se for uma prova com muitas subidas vai fazer diferença sim, mas a maioria das provas aí no Brasil são provas planas, então é sempre melhor levar um pouco mais do que passar sede. Aquilo sim vai afetar muito a sua prova. Outra coisa, por mais que na prova você tenha aí os postos de abastecimento, não necessariamente você vai conseguir pegar água e garrafinha em todos. Talvez se tiver outros atletas à sua volta, talvez falta staff, o staff não esteja prestando atenção, os atletas na sua frente vão lá, vão pegar a garrafinha, vai chegar na sua vez, não vai ter garrafinha mais para pegar e você vai ficar passando sede aí por, sei lá, 10, 20 quilômetros, dependendo aí da distância entre os postos de abastecimento. Então é sempre interessante ter um pouco de água com você e mesmo assim tentar sempre pegar ali mais hidratação nos postos de abastecimento. E a última pergunta para fechar, do Felipe Moura: nas Olimpíadas eu vi uma atleta de natação
dos 800 metros que tinha uma frequência de pernadas muito baixa e ela ganhou. Logo após eu vi um vídeo do técnico dela no YouTube comentando sobre o aumento de performance dela com essa escolha. Para triatletas, é benefício diminuir também as pernadas, já que elas irão ser exigidas nas próximas modalidades? Felipe, muito boa pergunta. Inclusive eu já fiz um vídeo falando tudo sobre pernada na natação, principalmente aplicada para o triatlon. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Olha, o que acontece? Você deve estar falando da Kate Ledecky, uma americana que tem o recorde mundial dos 1500, dos 800. Ela ganhou inclusive as duas provas, teve outras medalhas também. E de fato a Kate, ela tem uma pernada de 2 tempos na maioria da prova. Ela tem habilidade de acelerar dependendo de quando da prova, principalmente no final ali, se ela quer acelerar um pouquinho a frequência. Mas a velocidade cruzeiro, ela faz uma pernada 2x1. 2x1 para cada ciclo de braçada ela dá 2 pernadas, então praticamente cada vez que ela dá uma braçada ela dá uma pernada. Então é uma coisa quase que pausada assim, né? Não é aquela pernada frequente. Mas respondendo a sua pergunta pro triatleta amador, olha, a resposta é sim, vale a pena sim você ter uma pernada 2x1. Porém, eu pessoalmente tenho uma pernada 2x1, já competi profissional, mas não é a coisa mais fácil de você fazer, de você vai aprender. Nesse vídeo você vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Talvez futuramente eu possa fazer um vídeo de como transicionar para esse estilo de pernada. Porém, não tenha medo de ter uma pernada um pouquinho mais acelerada, mais fraca também, mais para te ajudar com o ritmo, com a sua rotação de quadril, talvez 4x1. Principalmente quem não tem experiência na natação, tem dificuldade em sincronizar essa pernada 2x1 com os braços e acaba que fica dando muita tesourada ali. Então a resposta seria sim, porém tente aí organizar a sua pernada para você atingir esse objetivo. Mas se ficar muito difícil, não também ache que só porque você está fazendo um pouco mais de pernada aqui que você vai ter um gasto energético muito maior. É claro que tem sim, mas é uma coisa que é treinável e muitos triatletas competem muito bem com uma frequência de pernada mais alta. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida e não deixe de deixar aqui nos comentários qual a pergunta que você quer que eu responda no vídeo do mês que vem. E mais uma vez, você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato. Até a próxima e bons treinos.